Bom, pessoal, boa tarde. A gente está aqui para mais uma live, né, dos cursos de Química e Engenharia Química, só que essa semana, essa live faz parte da Semana Tecnológica, né, nossa Integran Rio, onde o objetivo é que a gente compartilhe os eventos, né? Esse é especificamente para Química e Engenharia Química, mas existem muitos outros aí que vão acontecer entre, né, hoje, dia 1º até o dia 4, tá? Então a programação está sendo divulgada, eu já mandei por e-mail para vocês as nossas, mas nas redes sociais e em outras mídias elas também estão sendo divulgadas. Então, hoje a gente conta com a participação do professor Marlon Demauí, né, que é engenheiro químico, e aí ele vai aqui falar um pouquinho de análise de currículo, né, um tema super importante, né, para quem está terminando, mas para quem está começando também, que já vai se preparando para esse momento aí que é um pouquinho tenso, né, Marlon? Com certeza. Então é isso, Marlon, fica à vontade, seja bem-vindo. Obrigado, Elga. Tudo bom, pessoal? Boa tarde a todos. Esse tema foi um tema, na verdade, sugerido até por vocês, né? Nas nossas aulas cotidianas, a gente vem recebendo sempre algumas perguntas, né, de algumas pessoas falando: professor, o senhor trabalha na indústria também? Você tem, né, algum tempo ou vivência acadêmica na parte de mestrado, doutorado? Como funciona? Como organizar tudo isso? Né? Já me perguntaram também se eu já fiz seleção para estágios e trainees, já tive a oportunidade de participar. E eu sei exatamente, né, o que hoje um gestor está procurando para uma determinada vaga. E como isso, né, se torna acessível para o aluno, né, ou, na verdade, para o candidato daquela vaga, né, para quem quer concorrer à vaga. Então, eu preparei uma apresentação voltada, voltada exatamente para isso, para que vocês entendam um pouquinho, né, como funciona toda análise de currículo, o que fazer, o que não fazer. Então, eu separei aqui, eu dei uma pesquisada boa, baseada na minha experiência também, 5 dicas para vocês, né, melhorarem, né, o currículo de vocês, para quem está em busca de estágio, para quem está se formando agora, buscando uma oportunidade no mercado, como se preparar, como está o mercado hoje, o que o mercado está querendo de vocês, né, como atingir a vaga correta, ser, né, um processo de excelência. Então, tenho essas dicas para dar para vocês hoje. Então, assim, tenho certeza que muita gente já me conhece, né? Algumas pessoas ainda não tiveram aulas comigo e outros também nem podem, de repente, não fazem parte da Unigran Rio, estão de fora, estão ouvindo pelas mídias sociais. Então, eu sou o professor Marlon Demauí, como a Elga me apresentou, né? Eu sou engenheiro químico, né? Eu fui formado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e mestrado e doutorado na parte de engenharia química também pela UFRJ. Né? A minha especialidade hoje é na área de óleo e gás, né? Juntamente com processos, né? Desde parte de fabricação polimérica e também, né, na área de óleo e gás como um todo. Então, hoje eu trabalho em tempo integral, né, de 7 da manhã às 4 da tarde na Baker Hughes, né, que é uma empresa focada, né, na parte de óleo e gás. E à noite, né, no turno noturno, eu estou como professor da Universidade Unigran Rio, né, passando um pouquinho da minha experiência para vocês. Então, o que eu vou fazer agora, passou aqui sem querer, mas o que eu vou fazer agora para vocês é exatamente mostrar, né, como se preparar para o mercado. Então, primeira coisa, né, vocês olhando esse slide, né, os meus slides são muito ilustrativos, né, e o que acontece? Como preparar um bom currículo? Né, eu acho que essa é a primeira pergunta, né? Eu vou pedir para quem está entrando agora na sessão, a Elga está colocando vocês como apresentadores, para vocês participarem do chat, tá? E também poder abrir o microfone. Evitem, por favor, mexer na apresentação, que se vocês clicarem na apresentação, ela vai passar como se vocês estivessem apresentando, tá bom? Então, eu vou estar controlando a apresentação aqui. Qualquer dúvida, chama ali na mãozinha ali embaixo e a gente vai abrir para perguntas no final para todos vocês comentarem e fazerem, né, os seus questionamentos, tá bom? Então,
basicamente, essa é a pergunta que fica, né? Como vou preparar, professor, um bom currículo? Ou melhor, como eu vou me preparar para o mercado, né, frente a tantos desafios? Tem tanta gente boa aí no mercado, tem tanto engenheiro, tanto químico, que estão se formando em diferentes universidades. E a primeira pergunta que fica é, professor, eu estou em desvantagem ou eu estou em vantagem em relação a um determinado curso, em determinada universidade, em determinado emprego? Eu não quero levantar essa bola agora para vocês, porque eu sou da seguinte teoria, né? Quem faz o bom currículo é o candidato. O candidato se faz um bom candidato e não outros externos fazem um bom candidato, tá? Então, um bom candidato, ele vai vir de qualquer universidade, ele vai vir de qualquer curso, ele vai vir de qualquer preparação, desde que ele se mostre que ele é um bom candidato para aquela vaga. Então, o gestor hoje, ele olha, né, exatamente o que você tem de oferecer para a vaga determinada, tá? Então, eu vou em etapas. Vou começar falando aqui para a gente sobre preparação de um bom currículo, beleza? Então, como eu falei para vocês, eu vou dar 5 dicas para vocês montarem um currículo perfeito e extremamente competitivo no mercado, né? Que vocês possam atingir a meta de vocês. Então, qual é a nossa primeira dica? Eu sempre gosto de começar dessa forma. Seja um estrategista, né? Quando você vai montar um currículo, o que você pensa? Né? O que você, como candidato, eu sou o gestor da vaga e eu sei o que eu quero. Agora, você como candidato, você sabe o que você quer? Ou você atira para tudo quanto é lado, né? Eu vejo muito candidato assim, eu vou preparar um currículo aqui genérico que eu vou mandar para todo mundo, vou mandar para todas as empresas. O que pingar, pingou, professor. O que chegar para mim, eu estou topando. Está errado dessa forma. Então, assim, você precisa ser um estrategista, né? Eu botei até uma imagenzinha ali de um jogo de xadrez, porque você precisa atingir exatamente o que a vaga está pedindo de você. Tá? Então, a primeira dica aí é essa. E eu botei alguns subtópicos, como, por exemplo, faça um currículo específico para cada cargo em empresa. Tá? Então, assim, se você prepara um currículo, eu estou concorrendo, professor, a um controle de qualidade, técnico de controle de qualidade. Então, você vai preparar um currículo focado em técnico de controle de qualidade, as suas experiências dentro disso, para aquela determinada empresa. Agora, professor, eu vou concorrer a uma vaga de engenheiro químico em outra empresa, ou uma vaga que tem até uma vaga de engenharia ambiental, professor, mas eu, como engenheiro químico, também posso me candidatar a essa vaga. Eu fiz algumas especializações, alguns cursos e eu gosto. Eu posso me candidatar? Pode. Mas se você pegar o mesmo currículo que você mandou, como lá na parte de técnico de controle de qualidade, e mandar para um outro curso, né, uma outra vaga completamente diferente, como engenharia ambiental, por exemplo, ou como engenheiro químico de uma determinada empresa de uma indústria de petróleo, não vai ter o mesmo impacto, né, para cada empresa. Você vai estar sendo muito genérico. E o candidato genérico hoje, ele não consegue uma vaga. Se você é muito genérico, se você coloca lá só alguns tópicos para atingir o máximo possível de cargos, né, que você está concorrendo, infelizmente, você vai ficar para trás no mercado. Então, assim, uma boa estratégia é fazer um currículo específico para cada vaga que você está tentando. Beleza? Segundo, aqui, ó, o ideal é produzir um currículo, né, para cada empresa também e cargo que você está concorrendo. Tá? Então, seja específico. No próximo slide eu ainda coloco mais algumas observações. Eu botei assim, olha, saber tudo o que puder sobre a vaga oferecida e saber tudo o que puder sobre a empresa contratante. Então, assim, eu já vi muitos candidatos chegando, né, numa determinada entrevista de emprego, e aí você fala, olha, aqui nós somos a empresa X e estamos buscando um químico industrial. O candidato chega e a primeira pergunta que um gestor faz, que ele pode vir a fazer, é exatamente assim, o que você conhece da empresa X? Né? Me conta um pouquinho do que você aprendeu, quais são as suas pesquisas. E muitas das vezes, essa é a pergunta que pega o candidato. Porque ele não fez uma pesquisa prévia, ele não entendeu qual é a essência da empresa, ele não se enganjou, ele não buscou, e aí
esse tipo de pergunta, esse tipo de detalhe que você deixa escapar pode ser o diferencial numa vaga que hoje o mercado está muito igualitário. Então, primeira coisa, vocês, um bom estrategista, vou concorrer a uma vaga, eu faço um currículo específico para aquela vaga, eu monto algo focado naquela vaga e naquela empresa. Fui chamado para uma entrevista, o que eu tenho que fazer? Eu preciso estudar aquela empresa. Ah, professor, eu estou com uma vaga, né, de engenheiro químico e eu sou engenheiro químico, eu sei tudo da engenharia química. Ninguém vai te perguntar como é que você faz para ter um tipo de reação, ou ninguém vai te perguntar sobre um processo de operações unitárias. Eles vão te perguntar sobre o cargo e a experiência que você tem exatamente naquilo que você está concorrendo. E saber da empresa, saber do negócio, de como ela está no mercado, saber como ela se apresenta no mercado, como está o futuro dessa empresa específica, faz toda a diferença. Tá? E aí, né, você tendo essas observações, estudado isso, você consegue, né, impressionar, né, ter uma boa impressão daquele que está te entrevistando. Fala assim, não, o candidato ele está enganjado, ele realmente buscou, né, saber sobre aquele tipo de cargo que ele está, né, se candidatando. Mais uma vez, pessoal, vou pedir a vocês, né, para evitarem de encostar na tela, que vocês estão como administradores também, tá? Como apresentadores. Então, senão vocês, cada vez que vocês encostam na tela, vocês podem tirar a apresentação ou passar o slide, tá? Se limitem ao chat, por favor. Beleza? Então, vou lá agora para a minha próxima dica para vocês, né? Essa daqui é impressionante. Deixa eu passar aqui. Compartilhando a tela de novo com vocês aqui. Vamos para a segunda dica. Beleza. Cuidado para vocês não fecharem a apresentação aí, pessoal. A segunda dica é layout e organização das ideias. Né? Eu coloquei exatamente essa foto para mostrar para vocês a impressão que um gestor tem ao ler determinados currículos. A gente, quando pega um determinado currículo, e esse currículo ele não tem as ideias formadas, esse currículo ele não tem concatenado, né, todas a estratégia do objetivo, né, das experiências do candidato, as polaridades, o que ele fez, a gente parece exatamente essa cena que você está vendo. Com as ideias muito espalhadas, algo muito desorganizado, independente da tua experiência, pode minar. Você é o melhor candidato na tua visão, mas a aparência conta muito, principalmente desse documento, tá? Então, vamos... Pessoal, tenta não mexer na tela aí. Vamos lá. Para o próximo slide. Então, layout e organização das ideias, eu coloquei aqui um pouquinho para vocês, né? O que está pedindo hoje no modelo de currículo. Né? Nós vamos falar sobre cada fase, mas o modelo de currículo interessante, né? Primeiro, você tem que ter os seus dados pessoais, tá? Então, colocar o básico, não coloque muita informação. E nos dados pessoais, você vai colocar teu nome, teu telefone, tá? Teu endereço, seu e-mail, seus principais contatos. E é isso, se limitem a isso, tá? Informações demais, fotos, de situação de emprego atual, isso não entra no currículo. Okay? Objetivo, tá? O objetivo ele tem que ser, como o próprio nome diz, tem que ser objetivo, né? Ele tem que estar direcionando para a tua vaga. Então, assim, um erro comum que muita gente faz é simplesmente coloco lá um objetivo genérico. Um currículo que eu analisei tem umas 3 semanas atrás, estava escrito assim, de um engenheiro, estava escrito assim, como é que era? Era ganhar conhecimento na área tecnológica. Ganhar conhecimento na área tecnológica, esse é o teu objetivo?
Então, você está concorrendo a uma determinada vaga. Então, se a vaga está pedindo lá engenheiro químico, tá, na parte de processos, o teu objetivo é ser engenheiro químico ou engenheiro de processos. Você tem que colocar no objetivo do seu currículo aquilo que você está concorrendo, aquilo que você está buscando. Então, o objetivo é muito importante. Muitos candidatos não passam do objetivo do currículo, acredita em mim. O gestor ele vai pegar, vai olhar o teu nome, quando clica, olha para o teu objetivo. Se o objetivo é algo totalmente alucinado, fora da vaga, ele não vai estar prestando atenção no resto do seu currículo. Ele pode te eliminar, beleza? Eu tenho um pouquinho de dificuldade aqui, pessoal, na apresentação. Por quê? Eu vou repetir isso que entrou mais gente. Está todo mundo como apresentador para vocês poderem participar do chat. Então, evitem encostar na tela, porque vocês tiram o foco aqui da apresentação, beleza? Como agora, por exemplo. Tá? Então, assim, eu vou falar de cada tópico desse daqui, né, mais para frente. E o que eu quero deixar para vocês, como dica de layout, é o seguinte, tá? Vamos lá, erros comuns em currículo. Isso daqui pega muita gente, galera. Erro comum em currículo, tá? Primeiro, você enviar fotografia quando não é solicitado, tá? Então, assim, se você não ninguém te pediu uma fotografia, algo que peça a tua aparência, não envie, tá? E é até errado, né? Se a vaga é para química, engenharia química ou engenharia como um todo, o candidato ele interessa aparência, não interessa sexo, religião, nada disso. O currículo é impessoal, tá? Então, evitar de enviar fotografia. Quando você for apresentar o teu currículo, você tem que tomar cuidado com erros ortográficos, tá? Isso aqui é importantíssimo. Você pode ser o cara mais experiente do mundo. Se você não sabe escrever, se o teu currículo tem erro de português, você é eliminado, tá? Apresentar um currículo desorganizado, já que a gente está falando de layout, né? Pode ser um critério de desclassificação, tá? Chamar a atenção dos recrutadores para pontos negativos, tá? Então, assim, o que eu digo com isso? Se você está concorrendo a uma vaga, nunca, presta atenção, nunca coloque conhecimentos razoáveis de, pouco conhecimento disso. Se você tem conhecimentos razoáveis de, ou pouco conhecimento de, não coloca. Então, assim, o ideal é você colocar aquilo que você tem habilidade, aquilo que você é bom. Então, assim, e não mentir no seu currículo, né? A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas evita colocar essas palavras, conhecimentos razoáveis, conhecimentos baixos, conhecimentos poucos, médios. Evitem isso, porque isso traz pontos negativos para o teu currículo. E não é essa aparência, não é isso que você quer mostrar para o gestor da vaga, beleza? Próximo, colocar informações como nome, idade dos filhos, número de documentos, número de RG, título de eleitor, tá vendo? Cursos em excesso, cursos fora de objetividade. Por quê? Isso aqui tudo eu estou tirando de processos que eu já avaliei, que eu já vi. Então, pessoas que, na hora que vão se apresentar, colocam quantos filhos tem, qual é a idade dos filhos e tudo. Isso é informação demais. Retira isso, tira isso de circulação. Você tem que ser totalmente impessoal, informações objetivas, tá? Usar linguagem confusa, já falei sobre isso. Descrições muito detalhadas, principalmente de cursos, estágios que vocês já fizeram no passado. Você tem que tomar cuidado disso. Quando você vai colocar lá no teu currículo as experiências, você bota um título e diz o cargo que você ocupou, tá? E a sua principal atividade, o que você era responsável. E se limite a isso. No máximo, 2, 3, 5 linhas já é o demais, tá? A sua experiência, né? Se limite a colocar 3, 4 linhas explicando aquilo que você fez. Seja sucinto. Currículos grandes demais não são nem avaliados, tá? Então, assim, tirando o currículo Lattes, que quando você precisa concorrer a uma vaga no setor de educação, que eles pedem o currículo Lattes para vocês, o currículo Lattes ele tem uma tendência de ser maior, porque vem informação de publicação, de tudo que você já fez academicamente. Isso aí é normal. Agora, currículo profissional não pode passar de 2 páginas, tá? Então, assim, quando um gestor pega um currículo de 2 páginas, ok, 1 página, excelente. Mais do que isso, nem vou olhar.
É assim que o mercado vê hoje. Um currículo muito grande, o gestor já pensa logo, pô, esse cara está enchendo linguiça. Então, ele não sabe ser objetivo. O cara não tem uma objetividade ou criatividade para montar um documento de 2 páginas que me deixa ver aos meus olhos que aquele é um bom candidato. Então, organização e layout é essencial para você chamar a atenção do gestor para você. Tá? Não assine currículos, por favor. Já vi vários currículos com assinatura no final, ou seja, assinatura eletrônica, ou pessoa pega, imprime o currículo, assina a caneta e envia. Não, assinatura não entra em currículo, pelo amor de Deus, tá? E outra coisa que é erro comum e recente, não sei porquê, mas no passado a gente não recebia esse tipo de intenção, né? Mas hoje, eu não sei se o pessoal está se desvalorizando, ou o mercado ele pede muito pretensão salarial. Qual é a pretensão salarial da vaga que você está concorrendo? E aí alguns candidatos acharam que é uma proatividade ele colocar a pretensão salarial dele no currículo. Não, currículo não entra pretensão salarial. Isso é uma segunda fase que o RH pode ligar para você e te perguntar qual é a pretensão salarial, o que você pretende, qual é a tua meta, mas isso não entra no currículo, tá? Colocar razões por ter deixado o emprego anterior, né? Se explicar. Então, assim, mais uma vez, eu estou falando, você é um pouquinho repetitivo, mas você não precisa, no seu currículo, explicar por que você foi demitido, ou por que você saiu do emprego anterior, ou por que você tem um vazio no teu currículo. Muita gente pergunta assim para mim, professor, eu tenho um problema. Por quê? Eu trabalhei de 2011 a 2013. E de 2013 a 2015 eu fiquei desempregado. Aí de 2015 para lá eu fiz outra coisa. O que eu faço de 2013 para 2015? Não coloco nada. Simplesmente você vai botar lá, o recrutador ele vai entender que você de 2011 a 2013 você teve aquela experiência, de 2015 para frente você teve outra experiência. Tem pessoas colocando desempregado no currículo de 2013 a 2015. Não se faz isso. Então, se o período que você tem, que você não teve atividade, aí até uma dica minha, né, para vocês precisam ter atividades, né, não deixar, pelo menos durante um ano, o seu currículo sem nenhuma atividade. Se você está cursando algum curso, mestrado, doutorado, curso profissional, ótimo, mas você evitar deixar lacunas. Se ela existe por algum motivo, você não menciona a lacuna no seu currículo, não dá ênfase a essa lacuna no teu currículo, tá? Eu vou ler uma pergunta aqui do Paulo César, que ele mandou. Boa tarde, Marlon. Será que a ansiedade não é grande culpado do candidato a acreditar informações desnecessárias ao currículo? Exatamente, Paulo. É isso. Assim, o candidato ele fica ansioso, sabe por quê? Porque ele acha que ele tem pouco conhecimento ou pouca experiência para uma determinada vaga e ele quer botar mais. Ele fica ansioso assim, o gestor ele precisa se encantar com o meu currículo. Então, quanto mais coisa eu botar, melhor. E é exatamente o contrário. Existe uma frase que é muito usada lá no MasterChef, que eu vou usar aqui, que é falar menos é mais. E é isso, às vezes o menos é mais. Você colocar coisas mais sucintas e mais diretas vai atrair mais o olhar do gestor para a vaga do que uma informação a mais, né, como um todo, beleza? E aí, o último aqui, colocar raça, religião e filiação partidária, pelo amor de Deus, não coloque nada disso, não é interessante para a sua visibilidade, tá bom? Então, eu falei um pouquinho aqui sobre os erros, né? Agora eu vou falar dos acertos também, né? O que você precisa ter no teu currículo. Então, eu já resumi, vou passar um pouquinho mais rápido, porque a gente tem bastante coisa pela frente aqui ainda, mas eu vou dar uma resumida. Olha, currículo no máximo 2 páginas é o excelente, é o ideal. Você manter um currículo sucinto, tá? Usar frases curtas, no máximo de 5 linhas, como eu falei. 5 linhas eu até acho um pouquinho demais, mas eu já abri essa sessão, né, para você explicar uma experiência, explicar algo que você fez, né, que conte com a sua experiência profissional. Usar espaços e margens idênticos entre o início e o fim do documento. Isso aqui é importante, porque muita gente não se liga na formatação. Manda um currículo sem formatação, sem nada. Quando você pega, você olha aquele currículo que tem um péssimo layout, muitas das vezes ele é descartado. Então, cuidado. Eu estou falando isso porque eu conheço vários gestores e a experiência
que eu já tive com esses gestores é exatamente isso. A apresentação é o seu cartão de visita. O seu currículo é o seu cartão de visita. Se ele é bem estruturado, bem formatado, você está apresentando um bom conteúdo, desperta o interesse de ler o que tem nele. Se você pega um cartão de visita, você é o melhor profissional do mundo, você amassa todo ele é todo amassado, rasgado, você entrega para alguém vai pegar aquele cartão de visita e vai jogar no lixo. Não vai nem ter o trabalho de ler o que está escrito, porque é um documento, está amassado, está rasgado, seja o que for. Então, o currículo é a mesma coisa. Você tem que ter uma boa aparência daquele documento, que é o teu cartão de visita para aquela vaga. Tá? Então, sendo um pouquinho mais efetivo aqui, mais rápido um pouco, né, escrever o suficiente, cuidado com a aparência, amarrar essas coisas. E aqui é uma dica de escrita, né? Usar essas fontes, Arial, Times, né? Geralmente a gente usa aí no tamanho 12. Isso aqui são boas práticas para você usar no seu currículo, beleza? Vou ler mais uma pergunta, do Arthur. Ele diz aqui, devemos colocar ou deixar de colocar antigos empregos que não têm a ver com a vaga que estamos concorrendo? Excelente pergunta, e eu vou comentar isso daqui a pouco nos próximos slides, Arthur, mas eu vou já adiantar. Se você tem uma determinada experiência que não tem nada a ver com a vaga, aí eu volto a pergunta para você. Você tem mais experiências de acordo com a vaga? Se sim, não coloque as outras. Por quê? Vou te dar um exemplo. Eu tenho, professor, 6 experiências na minha vida. Trabalhei em 6 lugares. Só que a vaga, ela pede algo específico que 3 experiências me dão totalmente aquilo que a vaga pede. O que eu faço outras 3? Se você já tem experiência suficiente naquilo que está sendo pedido, e você achar, eu não posso chegar para você e falar assim, retira, mas você tem que ter uma autoavaliação e ser estrategista. Se alguma experiência não tem nada a ver com a vaga e pode trazer alguma dúvida ao gestor, não coloque. Você não é obrigado a colocar tudo que você fez na sua vida. O que você pode fazer é ser estrategista para saber se aquela experiência vai te agregar alguma coisa naquela vaga, tá? Então, pense bem para você não lotar o seu currículo com muita informação desnecessária, tá bom? Vou seguir, já eu volto nesse tema de novo. Vou para a dica 3, tá? E aí, antes de eu falar da dica 3, eu vou respondendo perguntas. Se vocês quiserem mandar, não tem problema. Assim que abrir uma brecha, eu vou falando. O Paulo perguntou, professor, anexar uma carta de referência ao currículo é incorreto? Sim. Paulo, não se coloca carta de referência junto com o currículo, a não ser que seja pedido, tá? Por pura, espontânea vontade, não coloque. Bote o seu currículo. E aí, se for necessário, vão te pedir uma carta de recomendação ou uma carta de referência. Isso pode estar escrito na vaga ou um RH te ligar depois, ou te mandar um e-mail pedindo isso. Mas se ninguém pede, não coloque, beleza? Já eu continuo respondendo as perguntas. Objetividade é tudo na comunicação. Essa é a dica 3 de 5. Então, assim, seja objetivo naquilo que você quer, tá? Mostrando para vocês aqui, né? Eu gosto muito de ilustrar os meus slides, mas é exatamente isso. Olha, gente, pelo amor de Deus, vocês não vão colocar isso em lugar nenhum na vida de vocês. Quando a proposta é conquistar uma vaga de emprego, nunca escreva, mas nunca escreva o seu currículo. Eu estou em busca de novas oportunidades. Ou eu estou em busca de recolocação. O que eu já vi isso no LinkedIn, o que eu já vi isso em currículo, não coloque isso. Por quê? Isso causa uma má impressão em todos os gestores. Não teve um gestor que eu já conversei que falou assim, eu vou dar oportunidade para esse cara porque ele está buscando uma nova oportunidade. Eu vou dar uma oportunidade para esse cara porque ele está buscando recolocação. Não faça isso. Por quê? Porque se você está em busca de uma nova oportunidade, você está aberto a qualquer coisa. E aí volta no tema anterior, você está atirando para tudo quanto é lado. Você tem que ser objetivo e botar aquilo que você está buscando para a vaga certa. Se a vaga é de engenharia química, como eu falei, né? Engenharia química, vou botar aqui um exemplo, focada em processos poliméricos, a tua objetividade é engenheiro químico para especialização em área polimérica. Então o cara quer ver isso, ele é cara crachá. A vaga pede isso, o objetivo dele é isso. Se você entendeu, você
vai ter bons resultados para aquela vaga específica. Entendeu? Agora, se você coloca lá no seu objetivo crescimento, seu objetivo é aprendizagem, seu objetivo é oportunidades, recolocação, em busca de melhorias, para com isso. Tira isso da tua cabeça, porque a cara que a gente faz é essa dos Július aí. Eu não li isso. Realmente, você não precisa, né, colocar isso no teu currículo, porque, infelizmente, dói no meu coração dizer isso para vocês, mas, infelizmente, a gente não está preocupado se você está buscando nova recolocação. Ele não está preocupado se você está desempregado. Ele está preocupado se você atende a vaga. Tá? Então, se preocupem com isso, em buscar objetividade no currículo de vocês. Tá? Deixa eu dar mais uma lida aqui na pergunta rapidinho. Né? A Júlia perguntou, boa tarde, professor, é errado você, ao ser questionado, falar de uma área diferente da pedida da vaga, mesmo sendo o campo que você quer ser? Então, assim, não é errado, Júlia, mas eu falei, a estratégia conta muito. Se eu como gestor, eu estou procurando uma vaga X, e eu te pergunto, o que você tem em mente, e você me fala de uma vaga Y, eu posso simplesmente entender que você não faz parte, você não tem um perfil para aquela vaga. Porque se uma outra empresa virar para você e te oferecer uma vaga Y, você vai sair e vai embora. Então, a gente tem que ser estratégico. Então, assim, cara, eu preciso conquistar o cara e eu preciso mostrar para ele que ele vai comigo pro resto da vida. Mesmo que não seja verdade nisso, né? No ponto de eu vou ficar nessa empresa pro resto da vida. Mas você tem que encarar uma entrevista sim. Então, evita mostrar teu interesse, né, por uma outra coisa totalmente diferente daquilo que ele está pedindo, porque isso pode contar negativamente para o perfil da vaga que ele busca. Se ele busca um perfil específico e você foge de um perfil um pouco, às vezes na tua cabeça você pode pensar, pô, eu estou aqui para tentar abranger o máximo e falar para esse cara que eu consigo absorver várias frentes de trabalho. Mas às vezes não é isso que ele quer. Então, se ele quer algo mais dinâmico, mais genérico, ele vai para você. Ele vai dizer que ele busca isso, ele vai te instigar. Mas se ele não comentou, ou se a vaga não comentou, tenta ser específico, estrategista para atingir aquele objetivo. Tá? Seguindo aqui, já olhei mais perguntas por causa da hora. Como eu falei, objetividade é tudo, né? E mais uma dica está aí, ó. Esteja certo de que nenhum recrutador vai selecionar um candidato que não sabe, quer e transmite insegurança, tá? Então, você, na hora de concorrer à vaga, você tem que acertar, mais uma vez, né, efetivamente naquilo que está sendo pedido, beleza? Pergunta aqui, ó. Deixa eu ver na sequência, porque já tem bastante pergunta. A Gabriela... O Jerônimo Augusto, o que tenho visto é empresas que já têm um currículo pré-montado e você não pode deixar nenhum item branco. Item com haste vermelho, caso contrário, você não consegue enviar. E aí faz o quê? Né? Então, assim, se existem currículos, né, virtuais, Jerônimo, que você precisa preencher e aqueles asteriscos são necessários, você tem que preencher. Tá? Aí depende da pergunta. Se o asterisco está lá respondendo a tua pergunta, se for algo que desvia um pouco do objetivo, você precisa responder porque é algo que ele está pedindo, entendeu? O que eu estou comentando basicamente não fuja muito do objetivo, senão de forma que você não passe uma segunda impressão. Então, assim, seja sempre focado naquilo que você está buscando, a não ser que te falam o contrário, a não ser que te peçam o contrário, tá? A Gabriela perguntou, professor, para um candidato sem experiência, como chamar a atenção, né, do gestor? A maioria das empresas buscam experiência, independente dos cursos que você possa ter. Gabi, se você me permite chamar de Gabi, espera um minuto que eu tenho um slide específico de experiência que eu vou retomar nessa tua pergunta já, tá bom? Aí a Mariana perguntou, no meu objetivo coloco sempre a vaga que estou concorrendo, está correto? Porque vejo muita gente com frases. Mariana, está no caminho correto. Tá? O objetivo que você está passando no teu currículo é para a vaga que você está concorrendo. Tá? Então, segue essa linha aí. Tá? Tenta não colocar exatamente a vaga. Tipo, se a vaga está lá, química industrial, objetivo, ser química industrial. Não, você bota algo focado.
Objetivo, exercer a profissão de químico industrial, tal. Então, assim, englobe o assunto dentro de uma frase, mas essa frase ela tem que ser específica na vaga, tá? Beleza. Então, o Alisson perguntou, Marlon, vale a pena colocar CRQ criativo no currículo? Eu nunca botei, eu acho que não vale a pena, tá? No currículo, a vaga que você está concorrendo já se assume que você tem um registro, tá? E se você não tem, você vai vir a ter se você passar na vaga. Eu mesmo, quando eu entrei na Baker, eu não tinha CRQ, o CREA ainda, e eu fiz o CREA assim que eu fui admitido. Então, não é um requisito, tá? A não ser que peçam o contrário, tá, gente? Então, já eu continuo lendo as perguntas. Vamos voltar aqui para a apresentação, por causa do tempo. Dica 4, tá? Exponha suas qualificações com foco, tá? Com foco na vaga desejada. Então, assim, seja otimista. Você é o dono daquela vaga. Então, você tem que ser otimista e falar, cara, eu vou colocar o máximo possível para atingir aquela vaga. E chegar numa entrevista com confiança, para que você passe para o gestor da vaga que você é o melhor candidato, né? Porém, o que acontece? Cuidado, você não pode mentir. Então, assim, a mentira, ela é horrível. Então, a pior coisa, isso já aconteceu comigo, a pior coisa é você analisar um currículo que é fantasioso. Eu já tive um caso, eu adorei, eu achei uma candidata que ela era essencial para a vaga, ela era maravilhosa para uma vaga de estágio que eu tinha. E essa pessoa era maravilhosa, porque a vaga, tudo era certinho, era perfil da vaga, era a cara da vaga. E quando eu fui entrevistar, tudo, quase tudo, 90% que estava no currículo era fantasioso. Ela não conseguia defender nenhum argumento. Então, eu coloco aqui a foto do seu Madruga brincando, mas é verdade. Porque não adianta você ser o melhor currículo, o mais interessante. Se você for para uma entrevista, o cara vai te chamar e você vai falar, ferrou. Porque, botei que eu tenho inglês, cuidado com isso, hein? Coloquei o inglês lá, expert, fluente. Aí você chega na entrevista, o cara começa com você, good morning. Aí tu, ferrou. O cara vai fazer a entrevista toda em inglês comigo. Ué, se você colocou no teu currículo que você é fluente, qual é o problema de fazer a entrevista com você em inglês? Eu já fiz várias entrevistas todas em inglês com meus candidatos. Então, assim, se você prestar atenção, se você colocar no currículo inglês intermediário, a chance disso acontecer é pouca. Se o cara gostou do teu currículo, mas ele sabe que você tem um inglês intermediário, ele vai entender que ele está entrevistando um candidato com inglês intermediário. Botou fluente, meu amigo, nada me impede, eu como gestor, nada me impede de começar a entrevista com você direto em inglês e seguir a entrevista em inglês. Se a vaga pede inglês fluente e você se candidatou, eu entendo que você tem inglês fluente. Então, vamos fazer a entrevista em inglês, não tem problema nenhum para mim. Então, se a vaga pede qual o nível do seu inglês, aí você é o culpado se você colocar fluente, né? A não ser que você seja. Então, assim, seja verdadeiro. É só isso, tá? Vamos lá. O tempo está passando. Vamos fazer aqui rapidinho, olha. A dica 5. Otimize seu currículo nas redes sociais. O que eu estou dizendo, né? Eu dei 4 dicas já para vocês importantes. Dicas de layout, dica de objetivo, ser estrategista, tudo isso, não mentir no teu currículo. Aí eu vou dar uma lida aqui para você aqui no que eu escrevi. Olha só. Ele fala, digamos que você me ouviu, né? Eu, no caso, e seguiu todas as dicas até aqui. Show de bola. Depois de um certo empenho e esforço, você finalmente conseguiu elaborar um currículo brilhante. Você vai conseguir qualquer vaga que você quiser. Show de bola. Aí você envia o currículo confiante, esperançoso para o RH da empresa e espera ser chamado para a seleção. O recrutador vê seu currículo e se interessa por você. Eu vi teu currículo e falei, caraca, esse cara é muito bom. E como não se interessar, já que se trata de um currículo perfeito, que o professor Marlon me deu a dica, não é? Aí vem a última. Porém, antes de chamá-lo para a entrevista, o entrevistador ou recrutador resolve ver o seu perfil na rede social. Todos eles fazem isso, e é verdade. E chegando lá, ele se depara com coisas do tipo. Segura aí a onda. Cuidado
Porque existem gestores que eles vão procurar saber quem é o candidato deles. Então, assim, todo gestor, não caiam na conversa de gestor, todo gestor já tem um candidato. Quando analisa o currículo, você tem 5 currículos que você separou. Você tem o seu melhor currículo. Não tem jeito. Eu tenho 5 candidatos, um já me chamou mais atenção. Aquele cara, ele tem o perfil da vaga. Eu só preciso fazer confirmação. Por que eu chamo mais 4? Eu chamo mais 4 porque se esse cara falhar, eu tenho o segundo. Se o segundo falhar, eu tenho o terceiro. Então, você vai para a entrevista, né? Você nunca vai saber se você é o melhor candidato, o segundo, ou terceiro ou quarto. Mas o gestor, ele já tem um candidato quando ele está te chamando para a entrevista. E aí, você tem que pressionar ele. Se você é o candidato do segundo colocado, você tem que fazer de tudo para você virar o primeiro. E se você é o primeiro, você tem que se manter no topo, para que você ganhe a vaga. E aí, uma das coisas que está acontecendo atualmente, aconteceu lá na empresa, aconteceu em outros lugares, está acontecendo o RH ou o gestor, ou as mídias sociais. E a mídia que está no momento agora é o LinkedIn, tá? Tirando o LinkedIn, tem outras mídias também. E aí, o que acontece? Os caras começam a ver coisas do tipo assim, ó. Segunda-feira, dá-me forças, Senhor. Aí, passa aí. Meu chefe é muito chato. Chefe bom, chefe morto. Acontece. Aí tem outro, o cara bota lá. Enrolar no trabalho requer planejamento. Eu já vi muita gente falando isso assim. Cara, se você quer um trabalho bem feito, dá para um preguiçoso. Porque o preguiçoso, ele vai se organizar para fazer o mais rápido possível, para que as outras horas do trabalho ele fique descansando de bobeira. Já ouvi isso várias vezes. Cuidado com isso. Não, você pode até ser esse cara, mas não deixe transparecer, pelo amor de Deus, tá? E aí, o pior de todos. Vem em mim sexta-feira. Sextou. Brincando com vocês, mas é exatamente isso. Muitas das vezes você é o candidato perfeito, o candidato da vaga, você é o cara, você é bom pra caramba. Aí o gestor, quando olha a rede social, tá lá, chefe bom, chefe morto, vem em mim sexta-feira, preguiça boa, que outro, trabalhar é horrível. Pô, cara, desanima, porque eu falo assim, cara, esse cara era o cara perfeito, olha, o cara é louco na rede social, maluco. Vou contratar esse cara para minha empresa, que imagem que ele vai passar da minha empresa para os outros? É assim que funciona. E aí, para vocês, galera, fica ligado nisso, tá? Então, assim, principalmente o teu LinkedIn, hoje, se você não tem, sai daqui agora e clica lá e faça o LinkedIn. Não tô fazendo propaganda pro LinkedIn, não, tá? Esquece, não ganho nada dele, não. É anti-jabá. Mas você tem que sair daqui, cara, ir lá e fazer um LinkedIn. Por quê? Hoje, 90% das contratações são via LinkedIn, cara. Então, assim, o pessoal pega o teu currículo, olha o teu currículo e vai no LinkedIn direto para olhar quem é você. Ou o contrário, eles nem pegam mais currículo de papel e já vão direto no currículo chamado LinkedIn. Não ganho nada com LinkedIn, não estou nem aí para eles, mas é verdade. É uma rede social que apareceu de uma forma absurda hoje no mercado de trabalho e que você, tendo o seu LinkedIn bom, o seu LinkedIn atualizado, o seu LinkedIn ativo, cara, pinga direto para vocês. Convite, entrevista, direto. Eu já perdi as contas de quantas propostas de emprego recebi pelo LinkedIn sem nem procurar. Somente deixando minha página atualizada. Os RHs da vida aí estão loucos, aí manda para mim, Marlon, vejo que você é um bom engenheiro, tem uma experiência tal, quer participar de um processo assim? Aí eu decido se eu quero ou não. Então, assim, mantenha a sua rede social ativa. E aí eu vou dar uma dica para vocês. Eu peço só desculpa, daqui a pouco eu vou tentar responder o máximo possível de questionamento. Então, assim, pela hora, eu estou tentando fechar a apresentação e aí eu entro nas dúvidas, tá bom, galera? O que eu gosto de deixar de dica para vocês no LinkedIn? Porque eu já olhei LinkedIn de vários candidatos e muitas das vezes LinkedIn elimina o candidato. Não só o LinkedIn, como outras redes sociais também, tá? Muitas das vezes você recebe lá um convite de alguém que você nunca imaginou. Fulano tá pedindo para ser teu amigo lá no Instagram. Aí, quando o fulano acerta o Instagram, cara, ele vê umas fotos loucas e você nem sabia que aquele fulaninho era o gestor da tua vaga.
Você nem sabia que aquele fulaninho é um líder de RH atrás de pessoas. Aí sabe o que ele vê? Você lá na praia, né? Ou nem precisa ser na praia, de biquíni, ou de sunga, ou na festa com os amigos, falando aqui é diretoria, aqui é isso, uhul. O cara vai olhar, ih, calma aí, isso aí deu ruim. Entendeu? Se olharem as tuas fotos, eu pergunto para vocês, a Laura Botoria, eu vou responder. Se alguém olha as tuas fotos hoje na rede social, ele te contrata? Uma vaga numa empresa? Se a tua resposta for não ou ferrou, repense, tá? Dá uma olhada lá no que você está postando. Erros cotidianos. Vamos lá. Primeiro, não se bota foto com óculos escuro no LinkedIn. Pelo amor de Deus, LinkedIn não é uma rede social para você arrumar ninguém. LinkedIn é um currículo. Então, assim, coloque uma foto bonita sua, de terno, ou se vocês meninas, terninho, uma blusa social, algo que chame a atenção como uma pessoa responsável. Então, a tua imagem é tudo. Tá? Não coloca foto no elevador. Já vi pessoas tirando no espelho, selfie, aquilo outro. Evita isso no LinkedIn. Tá bom? Segundo, postar e fazer comentários negativos. Existe hater no LinkedIn. Esse cara não arruma emprego em lugar nenhum. Cara. Se o cara é um hater no LinkedIn, se ele entra no comentário das empresas para detonar, quem é que vai contratar esse cara? Então, assim, evita fazer comentário negativo. LinkedIn não é Facebook para você ir lá botar sua opinião e debater política do Bolsonaro, de fulano, de ciclano, dos mercados babreiro. LinkedIn é teu cartão de visita, cara. Então, evitem debates de temas que não sejam negócios, que não seja trabalho, que não seja ganho de conhecimento. Fora isso, esquece, tá? Mentiras, eu já falei, vou pular. Cópias de post. O que eu vejo também, o pessoal assim, pô, professor, tem que me promover no LinkedIn, né? Eu tenho que fazer umas coisas. O que eu faço? Aí o cara vai lá, vê um post de um carinha, de um bom influencer, né, no LinkedIn, aí o cara vai lá, copia tudo, bota no LinkedIn dele e posta, como se fosse ele. Caraca, coisa maravilhosa. O que acontece? Cara, a rede do LinkedIn é muito fechada. O mundo gira, cara. Você vai botar um post ali, sem dar crédito para as pessoas, alguém vai ver e vai reclamar. Eu já vi muito disso, de as pessoas ficarem copiando post, dá crédito para quem você tirou, entendeu? Se mantenha com uma postura excelente, como se estivesse trabalhando, tá? Isso aqui é muito interessante, cara. Pelo amor de Deus, não acho que o LinkedIn é um Tinder da vida. Ó, dica para vocês. Nunca mande, pelo amor de Deus, nunca mande uma mensagem que não seja profissional no LinkedIn. Já teve uma gestora amiga minha que recebeu uma mensagem de um candidato querendo conhecer ela. Que isso? Cara, para com isso, esquece isso, né? Isso é interessante, o pessoal perde a linha às vezes, tá? Então, questionar o visitante do perfil, cara. Isso aqui é bizonho, hein? Se alguém entrou no teu LinkedIn e olhou, deixa o cara quieto. Se ele é um recrutador ou se ele só tá olhando para fuxicar, deixa quieto. Não pergunta. Ei, você olhou? Gostou de alguma coisa? Ah, você está interessado no perfil por causa disso, isso? Não, não façam isso. Tá? E evitem pedir recomendações de desconhecidos também. Ah, e isso é feio. Então, muitas das vezes, você está aqui, pô, eu adicionei na minha liga o CEO lá da empresa X. Vou pedir uma recomendação para ele. Você nem conhece o cara, entendeu? Não se queime, calma. Recomendações de pessoas que trabalharam com você, que te conhecem. E como é que eu aumento a visibilidade do meu perfil no LinkedIn? Dicas. Vamos lá? Adicione palavras-chave lá na pesquisa. Como eu falei, no LinkedIn, mesmo com o teu currículo. Não coloca lá busca de recolocação, não coloca desempregado, estou aí para qualquer coisa. Palavras-chave. Aquilo que você busca. Engenheiro químico, químico industrial, engenheiro de processos, técnico de laboratório. Bota palavras-chave. Por quê? O gestor, qualquer líder de RH como gestor, ele vai procurar por palavras-chave. Ele nunca vai colocar lá em busca de recolocação e ver uma lista de quem está procurando recolocação. Não é isso. Ele vai procurar a vaga que ele quer. Se a vaga é químico, ele vai botar lá químico e vai aparecer os candidatos. Ok? Então, bota palavras-chave. Tá? Aí sim, no LinkedIn, coloca uma foto decente, como eu mostrei para vocês. Mantenha seu cargo atualizado com as suas experiências e mostre suas habilidades. Essa foto aqui é até engraçada, né? Porque algumas pessoas falam assim,
Pô, se eu chego na entrevista, nunca trabalhei em lugar de um cara pede para mostrar minhas habilidades, o que eu tenho que fazer? Então, não é isso que o cara está fazendo aí na fotinha, é você ser, né, mostrar para a pessoa aquilo que realmente você tem de especial e que te diferencia dos demais candidatos, tá? Construir uma rede é muito importante, uma rede de conhecimento, beleza? E aí, receba recomendações, tente buscar com pessoas que você já trabalhou, atualize suas informações de contato, que é importante, porque muitas das vezes alguém vai te ligar e se tiver um contato que não está atualizado, você perde a oportunidade. A URL personalizada, você vai ver lá no LinkedIn que ele leva o teu nome, então evita colocar qualquer caractere diferente que não seja o teu nome, tá? Adicionar sites é interessante porque redes sociais, ou algum site que você trabalha, ou algum evento, alguma coisa, é interessante você colocar como experiência também. Alguns recrutadores também costumam olhar, tá? E dados relevantes, as experiências lá no LinkedIn, você pode colocar no LinkedIn, diferente de um currículo normal, tu pode abranger um pouco mais, porque é uma mídia social, e compartilhe, escreva temas pertinentes ao seu cargo e experiência. Então, assim, se você é um químico e você quer fazer o teu LinkedIn progredir, por que você não vai botar uns posts? Você pode muito bem pegar uns posts específicos de química, debater, colocar a tua opinião, ou simplesmente colocar como informação, dando crédito para quem é o autor da publicação. Faça o teu LinkedIn girar. Faça você ser reconhecido. Faça que as pessoas olhem e falem, cara, esse cara comenta coisas legais, esse cara tem um conhecimento. Isso te faz ter uma visibilidade na rede social, como o LinkedIn, tá bom? E aí, uma vez que eu falei de tudo isso, né? Agora eu vou falar um pouquinho das dúvidas, das perguntas que surgem, tá? Se eu não for capaz de opinar, eu vou falar, mas que eu digo para vocês, 5 dicas que eu dei a vocês, né? Sejam estratégicos, tenham um bom layout no currículo de vocês, tá? Né? Busca, né? Na mídia social você ter uma boa visibilidade, o comportamento, tá? A objetividade, a visibilidade que você tem. Então, tudo isso eu estou resumindo para você nessa apresentação, para que você se despenque, para que você seja, né, realmente o melhor candidato para a vaga específica. Beleza? Então, pessoal, espero não ter corrido muito, né, por causa da nossa hora, mas eu vou tentar algumas perguntas. Eu não sei se eu vou conseguir todas, mas eu vou tentar ler algumas perguntas e falar para vocês, né, algumas respostas, tá? Então, começando lá de cima, né, vou tentar aqui filtrar, beleza? Vamos lá. Vou começar aqui pela pergunta do Luiz Felipe. Ele botou, Marlon, eu adiciono um recrutador no LinkedIn assim que realizar o cadastro à vaga? Muitas vagas pedem indicação. Posso pedir adicioná-lo na rede e solicitar a indicação? Então, assim, cuidado. Por quê, Luiz Felipe? Porque, assim, muitas das vezes, o cara entrou no teu LinkedIn, né? Ou então você sabe que é recrutador e você quer adicioná-lo no LinkedIn, pode contar com uma proatividade, como também pode contar com desespero. Então, assim, calma. No LinkedIn, você adiciona pessoas, essa é uma dica minha muito pessoal, tá? Não é a verdade absoluta. Você adiciona pessoas para você aumentar a tua rede, tá? Então, assim, pode ser que você adicionando o gestor da vaga, isso demonstre que você está interessado mais ainda, que ele possa ver o seu perfil, e muitas das vezes ele mesmo vai pedir para adicionar você, tá? Então, assim, eu não faria o seguinte, eu poderia até adicionar o gestor da vaga, mas eu não pediria uma recomendação a princípio, tá? Porque aí eu estou num processo seletivo, então eu tentaria, né, ser o mais, como é que pode dizer, plausível possível, tá? Pergunta aqui da Daiane, não, a Diana só botou uma afirmação. Monique, todos os recrutadores olham o Facebook dos candidatos também, junto com o LinkedIn? Não todos, tá, Monique? Como eu falei para vocês, alguns costumam olhar. E quando eles olham, aí você tem que ter uma boa apresentação, né? Tomar cuidado com isso, tá bom? Beatriz Abreu, Marlon, as empresas focam mais em visitar suas redes como LinkedIn, Lattes, ou elas vão também Instagram, Twitter, Facebook? Então, algumas perguntas bem repetitivas,
mas é isso. O que a empresa quer? Primeiro, o teu currículo. Tá? Se ela não pegar o teu currículo de papel, ela vai pegar o seu digital, que é o LinkedIn. Se o cara tiver em dúvida, tiver candidatos bons, ele pode sim olhar tuas mídias sociais, tentar ver o teu comportamento em outras redes. E isso já aconteceu e eu conheço casos. Tá bom? A Isabel perguntou, professor, é bom colocar o LinkedIn no currículo? Pode, tá? Se você colocar o link do seu LinkedIn lá no currículo, não é um problema. Bota lá em contatos, lá em cima. Tá? Não é um problema, não. Beleza? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. A Mariana perguntou como ter visibilidade no LinkedIn. Eu acho que eu já respondi na apresentação. Thaís Aldísio, ela falou, meu problema no LinkedIn também é a falta de experiência, não tem muita coisa para colocar. O que devo fazer? Não mentir, colocar aquilo que você tem. Então, assim, o que você fez durante a universidade é a sua experiência. Então, muita gente, né, às vezes fala assim, professor, eu estou concorrendo a uma vaga de estágio numa determinada empresa. Só que lá pede experiência. Como é que eu vou ter experiência numa vaga de estágio? Então, assim, muitas das vezes o gestor sabe disso. O que ele coloca como experiência, que eu acho até que é errado, pessoal, em alguns gestores, mas quando ele pede experiência, né, muitas das vezes é a sua experiência acadêmica. Tá? Ele não quer saber, em alguns casos, né, onde você trabalhou, porque se é uma vaga de estágio, eu, pelo menos, se eu estou buscando um estagiário e eu coloco lá uma experiência com tal coisa, geralmente eu vou avaliar o que o cara fez de iniciação científica, o que o cara fez de projeto na universidade, o que o cara fez como projeto voluntário, o que o cara desenvolveu durante a academia. Porque se está no estágio, eu vejo a academia. Beleza? Beleza, vou pegando mais algumas perguntas aqui, mais comentários. Obrigado pelos comentários positivos. Os negativos também eu aceito como crítica. Tá? Uma pergunta aqui do Paulo César de novo. Ele falou, a rede social não é pessoal. Né? As empresas podem utilizar a informação de rede social como item selecionador para determinar vagas? Eu falei, Paulo, a sua rede social é sua, ela é privada, sim, mas, muitas das vezes, para o gestor, né, tentar te adicionar no Facebook, por exemplo. E aí cabe a você. Se você adicionar ele, você está dando visibilidade, entendeu? E isso pode contar como uma decisão de vaga, sim. E eu já vi isso acontecer, tá? Vamos um pouquinho mais para baixo aqui, para tentar pegar umas perguntas aleatórias. Claro que eu não vou conseguir ver de todos. Mas, professor, o senhor ainda... Deixa eu ver aqui. Do Carlos Alberto. Professor, qual a dica para quem está muito tempo desempregado se destacar numa vaga? Foi o que eu falei. Carlos, cuidado para você não colocar esse tempo desempregado no seu currículo. Tenta justificar no teu currículo as tuas experiências quando você estava empregado. Então, se você tem 1 ano, 2 anos de janela no teu currículo, não coloque isso. Não coloca assim, de 2015 a 2017 em busca de colocação. 2015 a 2017 desempregado. Não dê destaque a isso. Destaca as suas habilidades que você vai conseguir. Ok? Vamos lá, passando aqui mais algumas, tá, pessoal? Da Lorena. Professor, o senhor ainda vai falar de dúvida da Gabi sobre experiência? Achei interessante, já que tem bastante gente formando sem experiência. Então, eu vou dar uma rápida fala aqui sobre experiência, e aí eu vou encerrar por hoje, porque já tem 3 minutinhos ali passando da nossa live, tá? Galera, é o seguinte, experiência, vamos lá. A pergunta é, como é que eu posso ter experiência para uma vaga de primeiro emprego, né? Quantas vezes eu já ouvi isso? Caraca, mano, como é que o cara abre lá? Engenheiro trainee, estágio, engenheiro júnior, químico júnior, e pede experiência. Isso é impossível. Assim, o que você tem que entender é o seguinte, a gente está num mercado muito competitivo. Então, assim, se você não se preocupar com a tua vida acadêmica durante a sua formação, você vai chegar sem experiência lá na frente. Vai ficar um pouco mais difícil. A minha dica para vocês é
absorvam o máximo possível da sua universidade. Eu não estou nem interessado em trabalho, em emprego, gente. Então, assim, as pessoas confundem quando pede experiência numa vaga, porque muitas vezes o cara pede lá, 1 ou 2 anos em processos químicos. Beleza. Você já fez algum estágio na tua universidade, uma iniciação científica na tua universidade de química analítica? Você já fez alguma iniciação científica lá de química orgânica? Lá nos processos lá de operações, como tal de professor Marlon, você já buscou? Se você tem essa experiência, é a experiência que você vai colocar na vaga. Então, assim, primeiro emprego ou estágio que pede experiência, você tem que absorver isso dentro da universidade. O que o gestor busca é o que você fez dentro da universidade que vai me provar que você conseguiria ser o melhor candidato para essa minha vaga. Tá entendendo? Então, assim, a minha dica para vocês, para esses primeiros empregos, para esses estágios, para esses trainees, né, que pedem, né, experiência para você começar a trabalhar, explorem a sua universidade. Explorem. Saiam da sala de aula, entrem no laboratório, entrem nos projetos, conversem com os professores. Professor, mas a minha universidade não tem. Busque outra universidade, busque compartilhamentos, né, relacionamentos. A própria Unigran Rio tem diversas universidades que apoiam e que têm projetos conjuntos. Vocês sabiam que existem, né, bolsas para estudantes para fora do país, para fazer intercâmbio pela sua universidade? Então, assim, explorem. Tem muita gente que passa anônimo durante a faculdade. Não faz uma iniciação